Filipe Luís enfrenta a pior crise desde que assumiu o Flamengo. Tem desgaste interno, externo e futuro em risco. Boto revoltado com a declaração do atacante Everton Cebolinha. E jogadores estão incomodados com o treinador e com a diretoria. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule escama parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Antes das informações, quero lembrar que a Vialbi é a melhor agência de viagens do Brasil. É a nossa parceira. Você pode entrar em contato agora clicando no link que eu vou disponibilizar aqui no comentário fixado e na descrição com preços promocionais de viagens nacionais. E tem também viagens internacionais, atendimento humanizado, a melhor estrutura. Você não vai se arrepender. A Vialbi é a melhor. Eu assino embaixo. Olha, Bruno Braz, parceiro jornalista do UOL, trouxe que a pré-temporada reduzida, escalações e outras coisas geraram incômodo em parte do elenco. A gente vai trazer aqui, abordar esse assunto, porque os jogadores, eles se incomodaram com a volta antecipada dos jogos. O grupo principal se reapresentou no dia 12 de janeiro e o planejamento inicial era de voltar a jogar no dia 28 contra o São Paulo no Brasileirão. No entanto, o desempenho ruim no Campeonato Carioca com o Sub-20 fez o presidente BAP intervir e definir o retorno antecipado do time profissional no jogo contra o Vasco no dia 21 pelo Carioca. Alguns atletas não gostaram da situação, mas tiveram que acatar a ordem. Foi uma ordem de cima, foi uma ordem institucional. E aí houve um descontentamento do elenco com a diretoria, né? Principalmente com o presidente, que é o BAP. As mudanças nas escalações, né, também incomodaram o elenco. Só para o torcedor ter uma ideia, a escalação de ontem, na derrota para o Lanús, foi surpresa para muitos atletas. O Flamengo treinou com o time na terça, na quarta-feira treinou com outro time e o Filipe Luís definiu os 11 iniciais momentos antes da partida. Paquetá, Pedro e outros atletas não sabiam que seriam barrados. O elenco rubro-negro tem se incomodado com as constantes mudanças na escalação de Filipe Luís. Alguns jogadores se sentem injustiçados e lamentam a falta de sequência no time. Everton Cebolinha, por exemplo, já demonstrou publicamente sua insatisfação. Não foi ontem. Ontem ele falou que não fica no Flamengo. Uma declaração que gerou aí atrito com a diretoria. Mas em outros jogos, em outras oportunidades, o Cebolinha, ele disse que estava insatisfeito no banco e que ele queria aí o seu espaço. Ele até iniciou a temporada melhor do que o Samuel Lino. Até acho que é justo, né, dele cobrar aí essa titularidade, porque ele está melhor e está no banco de reservas. O outro jogador que cobra aí uma certa regularidade é o Luiz Araújo, que recebeu uma boa proposta do Atlético Mineiro, chegou a dar o sim, o ok para a equipe mineira, só que o Flamengo barrou a saída do atacante. Mas é outro que não tem oportunidade. E o próprio empresário está tentando aí trazer outras propostas, outras ofertas, para que ele siga em outro clube. Então a situação não está boa entre o elenco, grupo de jogadores, alguns jogadores que querem sair, como os casos de Cebolinha e Luiz Araújo, e jogadores que estão atuando, mas que estão muito mal. Essa é a verdade. E o Filipe Luís não está conseguindo aí gerar essa primeira grande crise dele comandando o Flamengo desde que assumiu em setembro de 2024. Algumas frases do Filipe Luís na coletiva de ontem, né, pegaram mal dentro da diretoria e também na presidência. O BAP não gostou, né, da coletiva do Filipe, sobretudo quando ele diz: sinceramente, eu acho que fizemos um grande jogo. Essa é uma frase, é um tópico, né? Parte da diretoria discorda que foi um grande jogo. Outra frase do Filipe: a gente foi muito superior no jogo. Outra frase: também quero parabenizar o Lanús. Mereceram ser os vencedores. Um técnico que acabou de perder o título da Recopa Sul-Americana parabeniza a outra equipe, né? Os torcedores que chegaram cedo no estádio, lotaram o Maracanã, pegaram chuva, andaram quilômetros até chegar às suas casas ou aos meios de transporte,
né? E saíram chateados do Maracanã porque foram para apoiar e ontem deu tudo errado. E aí o técnico vai e parabeniza o Lanús porque mereceram ser os vencedores. Como não ganhamos, essas palavras vão soar mal. O Felipe parece que já sabia, né, que isso ia cair como uma bomba na diretoria. Essas declarações não foram bem aceitas, né? Tanto com o Mbappé com o Boto. E os bastidores do Flamengo estão quentes, né? Tá complicada a coisa, a pressão aumenta a cada dia e o Felipe sabe que está na corda bamba. Nesse momento não é discutido uma demissão do Felipe Luiz, mas a partir do momento que a bola não entra, os resultados ruins acontecem, o Flamengo tem um próximo jogo contra o Madureira, tem uma grande vantagem, ganhou de 3-0 o primeiro jogo, mas tem a final do Campeonato Carioca, pode enfrentar o Fluminense, ou até mesmo o Vasco. O Fluminense ganhou o primeiro jogo 1-0, o jogo está aberto. Então, a torcida vem cobrando muito por resultado, o torcedor está revoltado com a fase do Flamengo, com o treinador, com os jogadores e com a diretoria. E o Felipe vai precisar sair dessa zona de conforto, vai precisar dar uma chacoalhada se quiser ter uma vida mais longa, né, comandando o time. Desde que assumiu o elenco profissional, em outubro, né, setembro, outubro de 2024, o Felipe não havia vivido, né, um ambiente de tanta cobrança como o de agora. Pela primeira vez, a torcida subiu o tom nas arquibancadas e xingou o técnico após a derrota por 3-2 para o Lanús. Ei, Felipe vai tomar caju. Olha, eu vou aqui dar a minha opinião sobre isso. Acho muito forte xingar o Felipe, né, mandar ele para aquele lugar, sendo que há 3 meses atrás ele estava sendo campeão da Libertadores em cima do Palmeiras. E há 3 meses atrás ele estava sendo campeão brasileiro com uma rodada de antecedência. Acho que algumas críticas nesse momento são justas, mas quando você xinga o Felipe é ídolo como jogador e também como treinador. Eu acho que passa um pouquinho da conta, tá? É pelo menos a minha opinião. Tem muita gente que acha certo o xingamento da torcida ontem. Foram palavras dos torcedores que estavam no Maracanã proferidas ao Felipe Luiz. O Flamengo já perdeu a Supercopa esse ano e já perdeu a Recopa. Foi vice para o Corinthians e vice para o Lanús. Apesar do descontentamento interno e externo, Felipe ainda tem um respaldo, mesmo que pequeno, da diretoria e a confiança de que o trabalho vai evoluir. Porque muita gente que está dentro do Flamengo hoje com poder de decisão, sabe, com o poder de fazer coisas dentro do clube, dentro do departamento de futebol, eles acreditam que todo treinador ele passa por uma oscilação, ele passa por uma fase ruim, o time também, e são 2 meses. 2 meses, janeiro e fevereiro. E eles acreditam na volta por cima, eles acreditam que o trabalho vai evoluir. Eu, sinceramente, não acredito que esse trabalho possa evoluir, que tudo possa se resolver a curto prazo. Eu acho que isso pode ser condicionado a médio e longo prazo, porque o grupo está insatisfeito com a diretoria, o grupo também está insatisfeito com o treinador. Quando o treinador ele perde o grupo, a gente já sabe o que acontece. E o Flamengo já teve 12 técnicos, 13 técnicos aí, somando de 2019 para cá. E a gente sabe, tirando o Jorge Jesus, que quis sair, a gente sabe como é que foi o processo de fritura de cada técnico. Muitos deles começaram perdendo o grupo. E quando você perde o grupo, não adianta. A gente sabe como é que funcionam as coisas no futebol. E o Felipe ele ainda não perdeu o grupo por completo. O grupo total ali ele não perdeu. Ele perdeu 4, 5, 6 jogadores. Principalmente os que estão insatisfeitos na reserva e cobram minutagem. Cobram uma regularidade. O treinador ele não vai agradar 30 jogadores. Mas, de certo ponto, tem jogadores que estão cobrando e que merecem, através da meritocracia. E o Felipe ainda escala através de nome, através das suas ideias, das suas convicções, e isso pode acabar afundando tudo, inclusive ele afundar junto. Então é preciso, nesse momento, encarar as coisas, ter humildade e mudar tudo, mudar o percurso, para não entrar nesse processo de fritura e acabar afundando o barco.
Primeiro que o Felipe vai precisar controlar o ambiente interno. Acho que esse será aí, talvez, a maior situação que o Felipe tem que controlar a partir de agora. Porque se o ambiente continuar pesado, as coisas não acontecem dentro de campo. Precisa estar com cabeça, com mental, ambiente tranquilo, leve, confiança lá em cima. Como eu disse, o Flamengo não vê agora uma troca de comando, né, como solução para os problemas que o time vem enfrentando nesse início de 2026. Mas, obviamente, existe um desgaste na relação com o Felipe, né, que vem desde o processo de renovação. Eu já expliquei aqui em outros vídeos, no processo de renovação do Felipe, houve um desgaste entre o Felipe Luiz e o BAP. Existe uma rusga nesse processo de renovação contratual. Inclusive, ficou aí um pouco arranhada a imagem do Felipe com a torcida. Essa demora de vai, não vai, enrola daqui, enrola dali, pede aqui, pede lá, estica a corda. Foi uma novela desnecessária essa renovação do Felipe Luiz. No final, o Felipe cedeu e acabou renovando. O Flamengo também, né, quis a renovação do treinador. Mas houve aí um esforço, né, para que o treinador fosse mantido. E além do investimento na renovação, o clube atendeu a pedidos e buscou jogadores que o treinador gostaria que fossem contratados. A manutenção dos principais atletas, a contratação de reforços de alto nível, como o Lucas Paquetá, e a estrutura do dia a dia de trabalho fazem BAP aumentar a cobrança por resultados. O presidente tem estado mais presente no Ninho do Urubu e subiu o tom para cobrar da comissão técnica e o elenco nos últimos dias, depois da derrota no jogo de ida na Argentina para o Lanús. É provável que isso se repita, né, que ele se reúna com o departamento de futebol, novamente, com a comissão técnica, e isso inclui o Felipe Luiz, e também com os atletas no CT Jorge Alau, Ninho do Urubu. Depois do ano vitorioso de 2025, o treinador terá que mostrar uma nova habilidade, a de gestão de crise. Não que ele não tenha enfrentado aí turbulências em 2025, ao desgaste com o elenco, com jogadores insatisfeitos com algumas escolhas do técnico e ao desgaste com a torcida que o xingou pela primeira vez no Maracanã. A primeira vez que o Felipe Luiz foi xingado, desde a sua passagem, desde 2019, como jogador e logo após como técnico. Felipe vai precisar se reinventar um pouco, né? O título do Campeonato Carioca ou a perda dele pode ser um divisor de águas na temporada. O Flamengo está com a vaga encaminhada para a final e o desempenho nesses jogos pode ditar as decisões da diretoria rubro-negra junto com o técnico. A direção e o departamento está sob análise da presidência. Eu sou capaz de dizer que se o Flamengo perder o título carioca, não ganhar o título carioca, seja para Vasco ou Fluminense, o Felipe está na rua. Ficará insustentável a posição dele como técnico. Agora, se ganhar, consegue ainda uma sobrevida. A ver cenas dos próximos capítulos. Olha, a declaração de Everton Cebolinha não caiu bem nos bastidores do Flamengo. Teve um cara que ficou revoltado. Eu já falo, mas antes eu quero lembrar que aqui embaixo tá rolando aí os produtos do Shopping do Rafla. Você adquire mantos do Mengão desse ano, do ano passado, mantos históricos. Tem todos os produtos relacionados ao Flamengo. Duas coisas acontecem quando você compra aqui no Shopping do Rafla. A primeira, você ajuda diretamente o Clube de Regatas do Flamengo, porque são produtos licenciados do clube. E a segunda, você dá uma moral aqui pro Rafla, porque somos afiliados das principais lojas do Brasil, Mercado Livre, Magazine Luiza, Shopee, Centauro e tantas outras. Então aproveite as promoções, clica aqui no produto e coloca aí na lupinha, aí na busca, aí, se você quiser um outro tipo de produto, você também vai encontrar, eu não tenho dúvidas. Bom, apesar do desconforto, internamente já era esperado que o Cebolinha não renovasse o contrato, já que possui uma proposta considerada muito vantajosa do futebol europeu. E outros clubes brasileiros também têm interesse no Cebolinha. Dirigentes entendem que determinadas situações não precisam ser expostas publicamente. Se você não sabe do que eu estou falando, o Cebolinha ontem, após o jogo, ele falou: esse é meu último ano com a camisa do Flamengo. Eu não fico aqui para o ano que vem. A diretoria não me procurou e eu não vou renovar. Foi essa fala do Everton Cebolinha. E essa fala caiu como uma bomba, porque estamos em fevereiro ainda, dia 27, e o contrato dele vai até o dia 31 de dezembro. E como ainda restam 8 meses de vínculo, a avaliação é de que o jogador deveria manter a postura de respeito ao clube até o fim de contrato.
até o momento não há qualquer definição sobre uma possível saída antecipada. Inclusive o elenco está de folga hoje, o que adia qualquer conversa formal sobre o assunto, no retorno das atividades, porém é provável que haja uma conversa direta com o atleta. Boto deve conversar com o Cebolinha sobre essa fala de ontem, porque eles não tiveram contato ainda. Acabou o jogo, os jogadores foram lá para o vestiário, tomaram um banho, passaram para a zona mista e depois cada um foi para sua casa e estão aproveitando hoje o dia de folga. Então amanhã, na reapresentação do elenco, deve ter uma conversa olho a olho de Boto e Everton Cebolinha. A tendência é de um alinhamento interno para evitar novos ruídos em um momento delicado na temporada. Como eu disse aqui no vídeo mais cedo, o Cebolinha tem todo o direito de reclamar, espernear, falar: Felipe, pô, brincadeira, eu tô jogando, eu sou o jogador com mais participações em gols na temporada 2026, eu acredito que eu possa ser titular, posso ajudar mais o Flamengo. Ele tem todo o direito de reclamar. Agora, a fala do Cebolinha foi um pouco pesada, não foi uma fala profissional de um jogador que tem contrato até dezembro de 2031, de 2026. 31 de dezembro de 2026. São 8 meses ainda de contrato. E aí como fica o jogador que acabou de falar que não vai ficar no Flamengo? É diferente quando você está ali no final de novembro, no início de dezembro, e fala assim: não vou renovar. Como foi o caso do Cleiton no ano passado. Cleiton não ia ficar no Flamengo, mas isso aí vazou lá para setembro, outubro. Nós estamos em fevereiro. Como é que lida com essa situação? Como é que contorna tudo isso? Então acho que faltou ali uma certa blindagem por parte da diretoria, dos assessores de imprensa que estiveram ontem no Maracanã, que o jogador ele não pode falar o que ele quer. Existe um respeito, né? E principalmente o respeito ao contrato que ele tem com o Flamengo. O respeito à instituição. Então, vai dar problema aí essa fala do Everton Cebolinha. Amanhã a gente vai saber se o jogador vai ser multado, se vai ter uma conversa do Boto, enfim. Eu sei que o Boto ficou realmente muito chateado, revoltado com essa fala aí do Cebolinha e outras questões envolvendo o elenco. Bom, diz aí o que você achou de tudo isso. Deixa aqui nos comentários, sua opinião é muito importante. A gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Seu like é importante para o crescimento do nosso canal e repara se você está inscrito aqui embaixo no botão inscreva-se. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!